Olá, pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre formulários reativos e hoje nós vamos finalmente aprender por que nós chamamos os formulários reativos de reativos. Ou seja, nós vamos aprender como reagir a mudanças do formulário do Angular de forma reativa, que é o que dá nome a esses formulários. Quando nós estamos trabalhando com formulários em JavaScript e nós precisamos escutar a mudanças de valores nos campos, nós podemos utilizar os próprios eventos do JavaScript para poder obter esses novos valores. Um exemplo é o evento de input. E o evento de input, como a gente viu lá no início do curso, ele é muito utilizado, por exemplo, para fazer o two-way data binding do Angular ali por trás dos panos. E nos formulários do Angular, principalmente no formulário reativo, que é o que a gente tem trabalhado nas aulas, também podemos fazer isso sem utilizar eventos do JavaScript. Nós podemos fazer isso com a própria API do formulário do Angular. E é exatamente essa API que deu o nome de formulário reativo a esse formulário. Então, eu vou voltar aqui no nosso componente. Nós podemos escutar eventos em qualquer lugar do formulário. Preferencialmente, eu prefiro fazer isso dentro do ng1 init, porque é a recomendação que temos na documentação do Angular. Então, é por isso que nós temos aqui todos esses getStatusBR, getCargos, etc., dentro do ng1 init. E nós vamos adicionar mais uma mudança também. Geralmente, eu prefiro fazer depois que o formulário é inicializado. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Só para a gente poder ver a nível de curiosidade, eu vou pegar aqui o meu formulário e, nesse caso, o autocomplete da IDE ajuda bastante. Aqui eu vou fazer um ponto e nós temos aqui todos os métodos, temos também as propriedades, o async validator, controls, dirty, etc. Só que tem duas em particular, que é o que dá o nome a esse formulário. A primeira delas é o status. Aqui a gente consegue pegar o status do formulário. E nós temos essa outra propriedade também, que é o status changes. E vocês podem ver que é um observable que emite vários valores a cada mudança de status do formulário. Caso você tenha necessidade de saber quando o status do formulário mude automaticamente, talvez aqui na tela você queira colocar um check verde ou alguma outra coisa. A gente pode utilizar esse status changes também. E além do formulário, você pode fazer isso a nível do formulário ou a nível do controle. O controle pode ser um campo em si, que nós temos aqui um form control. Pode ser o form group, como nós temos aqui no endereço, ou pode ser um form array, como é o caso de frameworks. Então, independente do nível do campo ou do formulário que você tiver. Então, a gente pode escutar o status changes, e esse é um observable. E existe um outro também, então vou fazer aqui um ponto novamente para a gente ir lá no final. Também tem o value. Aqui a gente tem o formulário .value, para a gente poder obter aqui, olha, o que tem aqui embaixo, os valores, que é o que geralmente a gente envia para o servidor, o valor de todos os campos do formulário. E nós também temos o value changes. A gente consegue capturar cada mudança de valor do formulário. E vai depender também, novamente, do que você precisa, do formulário em si, de um controle, de um array, de um campo e etc. Eu vou utilizar aqui como exemplo, até uma forma também da gente refatorar e ver como a gente poderia consultar o CEP de forma reativa. Aqui hoje o que nós estamos fazendo, vou pegar aqui o campo de CEP, a gente digita o CEP e no evento de blur, ou seja, quando a gente perde o foco do CEP, a gente está consultando o CEP. Quando a gente perde o foco, a gente chama o consulta CEP. Aqui no consulta CEP, a gente faz a validação, verifica se o CEP está diferente e lá dentro do consulta CEP service a gente valida novamente, vê se a gente tem a validação de acordo com a expressão regular e etc. E se a gente for verificar aqui, eu vou fazer um console log e vou botar aqui o CEP de string, apenas a nível de curiosidade mesmo. Vou voltar aqui e eu vou digitar 4 dígitos do CEP e vou perder o foco. Então, por enquanto, ele não está chamando valida CEP,
mas se eu tirar o foco, ele vai chamar aqui o valida CEP, mesmo o CEP sendo inválido. Apesar da gente já ter aqui todas as validações para poder evitar qualquer chamada à API com o CEP inválido, a gente pode melhorar isso aqui mais um pouquinho e a gente vai tentar fazer isso de maneira reativa, até para mostrar para vocês também uma maneira diferente da gente fazer isso, utilizando essa parte da reatividade do formulário. Então, aqui eu posso pegar o value, ou value changes, ou status changes do formulário em si, mas eu estou interessada em um campo, e esse campo é o endereço .cep. E aqui vocês podem ver que aqui nós também vamos ter o value e o value changes, que é um observable. Sendo um observable, apenas chamando isso daqui não vai fazer nada. A gente precisa também ativar esse observable através do subscribe. Então, aqui nós temos o subscribe, eu vou deixar aqui embaixo. Eu sempre gosto também de identar toda vez que eu estou trabalhando com observables. E nós temos aqui, ó, value, nesse caso é o value changes, né? Então, value console.log, valor do CEP, vou botar aqui o value. Então, aqui a gente vai conseguir, no lugar de colocar um evento input aqui no nosso campo de input do HTML, nós conseguimos, através do observable, trabalhar aqui também. Aqui eu vou digitando e vocês podem ver que toda vez que eu clico em um dígito, está fazendo o novo valor do CEP. Trabalhando com observables, a gente também pode transformar qualquer evento em JavaScript em um observable. Isso é muito fácil de fazer também com RxJS. Talvez possa ficar assunto aí para um outro vídeo. E nós temos aqui a nossa lógica. O que eu quero fazer aqui é apenas chamar o consulta CEP se o nosso campo de CEP for válido. Afinal, a gente já tem aqui em cima, que nós fizemos em uma outra aula, o validador do CEP. Então, esse campo só vai ter o status válido quando o usuário digitar 8 dígitos, que é o que forma o CEP. Então, aqui no lugar, eu vou colocar o status changes, que vocês podem fazer também aqui, ó. Vou fazer o status do CEP. E, inicialmente, vai ter o valor de inválido e vou começar a digitar novamente. E vocês podem ver que eu estou digitando o CEP inválido, 4 vezes, 5 vezes, até a gente ter 8 dígitos, que aí o CEP é válido. E como nós estamos trabalhando com RxJS aqui, a gente pode utilizar todos os operadores. Nós podemos colocar o pipe aqui, que é para poder utilizar os pipeable operators. Então, aqui o pipe, e dentro do pipe nós podemos utilizar qualquer operador, e nós já vimos alguns. O primeiro deles, que é o tap, que é o antigo do, a gente pode fazer aqui, gosto muito de utilizar esse operador para questões de debug. Então, aqui tem o debug do tap. E no subscribe, eu vou deixar aqui vazio por enquanto, para a gente poder colocar uma lógica melhor. Então, aqui, olha, ele vai continuar. Na 8ª vez que eu digitar um dígito, ele vai falar que esse é um CEP válido. Eu estou interessada apenas nessa 8ª vez. Eu não estou interessada nessas primeiras 7 vezes. O RxJS, ele também tem um outro operador, que é o distinct until changed. Ele também pertence ao RxJS/operators, então a gente não pode esquecer aqui de importar, que já tinha esse import de antes. E nós apenas vamos capturar o valor quando ele for modificado. Vou digitar, o CEP continua inválido. No 8º, aí ele muda. Então, facilita bastante para a gente. Qual que é a ideia aqui, então? Eu vou tirar esse blur, porque eu não quero que ele aconteça mais quando tire o foco, mas eu vou utilizar a parte reativa aqui. A gente está fazendo o consulta CEP. Vamos dar uma olhada dentro do consulta CEP. Pegamos o valor do CEP, verificamos se está diferente de nulo ou diferente de vazio e fazemos o consulta CEP. Então, como a gente já vai estar com o valor válido, a gente pode chamar diretamente o consulta CEP. Então, a gente pode fazer isso daqui. Vou copiar essa parte aqui em cima. E dentro do meu subscribe, eu vou colocar aqui o status, vou chamar de status, vai ficar melhor. Se o status
for válido, e aqui eu vou colar o que eu tinha ali embaixo, só que aqui o CEP é o formulário.get, o endereço CEP.value. E agora sim, voltando para a tela, eu vou digitar o mesmo CEP que eu utilizei em aulas passadas. Nós temos aqui o CEP 0100, está com status inválido. Vou digitar aqui novamente e nós temos agora, quando o CEP foi válido, ele foi no consulta CEP Service e pegou o CEP que a gente tinha. Aqui nós temos dois observables aninhados. Nós podemos melhorar esse código ainda mais utilizando um outro operador do RxJS, que é chamado o switch map. O switch map é o seguinte, ele vai pegar o valor, que aqui nós só vamos pegar o valor quando ele for inválido ou válido, e nós temos que retornar um observable. Então, o switch map ele vai pegar esse valor, a gente pode executar alguma lógica, e nós vamos retornar um outro observable. O que nós vamos fazer aqui, então? Se o status for válido, então vou botar aqui o valid, nós vamos retornar um novo observable. Qual que é esse observable? É exatamente esse consulta CEP que nós temos aqui, porque aqui o consulta CEP ele retorna um observable que é a chamada HTTP lá do via CEP. E caso contrário, eu vou retornar um observable vazio, sem valor. E aqui no subscribe, a gente pode ver se tem um valor. Então, se tiver o valor, se retornar algum valor, ou seja, foi no consulta CEP e retornou alguma coisa, o que eu vou fazer é, eu vou chamar aqui de dados, só para manter, já vai ficar melhor. Nós vamos, então, popular os dados do formulário. Caso contrário, a gente não faz nada. Então, eu vou deixar aqui um objeto nulo. Então, essa lógica está um pouco mais reativa, utilizando ainda o switch map, que é um outro operador do RxJS, e a gente só popula os dados do formulário caso esse outro observable aqui em cima retorne um valor. Então, essa é uma forma de consultar o CEP de maneira mais reativa, utilizando programação funcional e programação reativa. Vou, então, utilizar aqui o 0100, 1000, e a gente continua tendo o mesmo resultado com uma lógica um pouco diferente. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!